Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, 5 de julho. A violência contra a mulher. No Rio, a polícia investiga 3 casos de feminicídio. E no Distrito Federal, o marido mata a mulher a tiros. Ela estava em casa com uma criança no colo. A Polícia Federal apreende carros de luxo de uma quadrilha que teria desviado R$1 bilhão em criptomoedas. Os hospitais públicos e particulares da Bahia começam a registrar queda nas internações por Covid. E ainda o treinamento de agentes nas reservas florestais paulistas para prevenir focos de incêndio. É agora no Brasil TV. A polícia do Rio investiga 3 casos de violência contra mulheres. Ingrid da Silva, de 26 anos, foi encontrada morta em Itaguaí depois de 2 semanas desaparecida. A família é suspeita do ex-marido dela. E a Tainá Romão, 1 ano mais nova, só se salvou porque pulou do carro depois de levar 12 facadas do ex-namorado. E ontem foi preso no Piauí um homem acusado de matar a companheira, na zona oeste do Rio. Alexandre Carvalho estava foragido e foi preso ontem na cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele é acusado de matar a mulher Célia Aparecida Cardoso, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. O feminicídio só foi descoberto por causa de cartas enviadas pelo próprio suspeito aos inquilinos da mulher. Segundo os investigadores, Alexandre dizia que Célia tinha morrido de Covid e que os aluguéis deveriam ser depositados na conta dele. Em Itaguaí, na Baixada Fluminense, o principal suspeito pela morte de Ingrid da Silva, de 26 anos, é o ex-marido, identificado como Miguel Ângelo Maia Pinho. Ingrid estava desaparecida há 10 dias. Ela já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Ingrid deixa 2 filhas. A única maneira que a Tainá Romão, de 25 anos, encontrou para tentar se livrar das agressões do ex-namorado foi se jogar de um carro em movimento. O caso aconteceu no último sábado, na zona oeste do Rio. Tainá estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando o ex-namorado, Felipe Moratti Gomes da Silva, a obrigou a entrar no carro. A jovem levou 12 facadas. Uma delas perfurou o pulmão. Tainá está internada na UTI e o estado de saúde dela é considerado estável. O agressor foi preso ontem à noite e vai responder por tentativa de feminicídio. Minha filha hoje está com medo, entendeu? O maior medo dela é ele ser preso e ele sair e tentar uma vingança maior sobre a vida dela. Há cerca de 1 ano e meio, Felipe Moratti chegou a ser preso depois de tentar enforcar Tainá na frente da filha do casal. Felipe pagou fiança e foi solto. A Lei Maria da Penha prevê atendimento diferente para mulheres vítimas, mas nem todas as cidades têm delegacias especializadas, com equipe para dar esse tipo de apoio. Em todo o país, as denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180. Entre janeiro e junho desse ano, o Ligue 180 recebeu 7.800 denúncias, mais de 1.700 em São Paulo e 1.400 no Rio. Depois de passar por um momento tão difícil e denunciar as agressões, nem sempre a mulher consegue voltar para casa ou ter condições de se manter sozinha. Aqui no Rio, a Prefeitura começou um projeto para dar um apoio maior às mulheres nesta situação, com ampliação dos centros de atendimento e até ajuda financeira. Ela precisa cada vez mais se sentir empoderada, à vontade para conseguir receber os atendimentos, para conseguir, enfim, salvar a vida, né? No final a gente está falando literalmente de retirar uma mulher de uma situação que possa ocorrer o feminicídio. Então é urgente a gente prestar esses serviços humanizados para elas. Nós não conseguimos localizar a defesa dos 3 suspeitos. E no Distrito Federal, 2 mulheres foram mortas neste fim de semana, uma no próprio Distrito Federal e outra em cidades que ficam ao redor, já no estado de Goiás. A polícia prendeu os assassinos em flagrante. Na noite de sábado, uma jovem de 20 anos foi esfaqueada em Marajó, distrito de Cristalina, em Goiás. A irmã da mulher tentou buscar socorro no DF, mas a vítima morreu na BR-251 antes de encontrar a equipe dos bombeiros. Segundo a polícia, o autor do crime é o ex-marido. O casal tinha se separado há 2 semanas. A mulher foi atacada depois de ir à casa dela, onde o ex-companheiro ainda estava morando. O outro feminicídio ocorreu na chácara Santa Luzia, na Estrutural, na manhã de sábado. Simone Xavier Nogueira, de 40 anos, estava com uma criança no colo quando foi baleada pelo marido. Ismael Pereira da Silva, de 33 anos, foi preso em flagrante.
Quando os policiais chegaram, a mulher estava caída na porta do banheiro, já sem vida, com um tiro no pescoço. Uma espingarda artesanal foi encontrada ao lado do corpo. Segundo a investigação, os dois estavam juntos há 9 anos. Parentes da vítima contaram que ela era agredida com frequência. Tinha até um ferimento à bala na mão. Simone deixou 4 filhos. Segundo a Polícia Civil, o menino de 2 anos que estava no colo dela era filho do assassino com a enteada dele. De acordo com as investigações, ele estuprava a enteada desde que ela tinha 15 anos. Um homem foi preso suspeito de roubar um carro e atropelar 2 mulheres durante uma perseguição em Belo Horizonte. Um policial militar também ficou ferido. O trânsito estava parado neste trecho do anel rodoviário no bairro Universitário. De acordo com a PM, o suspeito armado mandou o motorista sair, pegou o carro da vítima e saiu dirigindo. O ladrão acelerou e viaturas da PM foram atrás. A perseguição chegou ao bairro Jardim Alvorada. Depois passou pelo Pindorama. No bairro Glória, um policial que estava de moto perdeu o controle da direção e caiu. Ele foi atendido pelo SAMU. Logo depois, o homem pegou a Avenida Abílio Machado no sentido centro da cidade e virou aqui na Rua Guaíba em alta velocidade. Ele atropelou 2 mulheres que passavam aqui pela faixa de pedestres e só parou porque bateu de frente naquele carro cinza. O motorista não ficou ferido e não quis gravar a entrevista. Os taxistas que estavam neste ponto levaram um susto. Foi uma confusão terrível e na hora a gente fica muito nervoso com uma situação dessa, né? Porque uma situação dessa é o que a gente fala, não adianta o sujeito tentar fugir, porque quanto à força não há resistência. As 2 mulheres atropeladas, uma de 60 e outra de 35 anos, foram atendidas pelo SAMU e levadas para o Hospital Odilon Berens. Tiago Gonçalves Vieira Rocha, de 21 anos, foi preso. Ele tem 14 passagens pela polícia. Ele tem passagem, antecedente criminal por roubo, porte ilegal de arma de fogo, ameaças, apropriação indébita, uso e consumo de drogas e, segundo informações, ele passou a madrugada inteira fazendo uso desse tipo de entorpecente. A Polícia Federal do Paraná prendeu uma quadrilha suspeita de desviar R$1 bilhão em criptomoedas. O Bruno Fávaro tem as informações. Olá, 5 pessoas foram presas aqui no Paraná pela Polícia Federal por um esquema que pode ter causado um prejuízo de R$1,5 bilhão para investidores. Entre eles, Cláudio Oliveira, que se auto-intitulava o rei do Bitcoin. Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo criou um sistema próprio para a compra de criptomoedas. Os investidores negociavam entre 3 corretoras do grupo. Quando o investidor acessava o saldo, achava que estava ganhando dinheiro, mas ao pedir para sacar havia um limite que, segundo a PF, era de 30 a 50 mil reais. Mas, na verdade, o grupo desviava o dinheiro dos investidores para proveito próprio. A suspeita do esquema surgiu em 2019, quando o próprio grupo noticiou à Polícia Civil do Paraná de que tinha sido vítima de um ataque de hackers. Mas como não colaborou com as investigações, a polícia desconfiou dos crimes, como estelionato, formação de quadrilha e crime contra a economia popular. E acabou encaminhando essa investigação para a Polícia Federal. Hoje pela manhã foram apreendidos dinheiro, joias, bolsas e pelo menos 8 carros de luxo, que são avaliados em R$2,5 milhões. Segundo a Polícia Federal, os investigados ostentavam para atrair clientes, mas tudo era comprado com dinheiro desviado do esquema, como explica o delegado. A gente viu na investigação uma mera análise fiscal, nota fiscal dos investigados, em que os valores gastos com produtos, peças de roupa, bolsas, eram enormes. Então, o que mostrava que o dinheiro ali dos investidores estava sendo literalmente torrado de acordo com os desejos e a ganância dos responsáveis pelo esquema criminoso. Nós não conseguimos contato com a defesa de Cláudio Oliveira e os outros envolvidos. A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, disse que já revacinou 25 pessoas que tomaram doses vencidas da vacina AstraZeneca. O Estado afirma que distribuiu em fevereiro e em março as doses dentro do prazo de validade. Na cidade do Rio, 15 casos suspeitos ainda estão sendo analisados pela Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, a capital do Rio de Janeiro, vacinou as pessoas com 42 anos de idade. Essa mão no braço é um gesto cheio de significado. Continuar cuidando, mas
é o início da volta à normalidade. Muito feliz. Um alívio, né? Respirar um pouco mais aliviada. Um tempo bem difícil, mas eu acredito que dias melhores já estão chegando. No Rio, a semana começou com as mulheres de 42 anos tomando a primeira dose. Os homens da cidade só amanhã. A Secretaria Estadual de Saúde continua apurando a suspeita de aplicação de doses vencidas da AstraZeneca. O Estado afirma que distribuiu todas as doses dentro do prazo de validade, com folga de 1 mês e meio a 2 meses. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que investigou 756 casos suspeitos. A Prefeitura conseguiu confirmar que 741 não receberam doses fora da validade. Os outros 15 registros ainda continuam em investigação. A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, teria aplicado a maioria das doses vencidas, um total de 852. O município disse que abriu uma sindicância para apurar a situação. Até o fim da manhã, a Prefeitura confirmou que 25 pessoas foram revacinadas porque tomaram doses fora do prazo de validade. A Secretaria Municipal de Saúde de Nilópolis diz também que está fazendo uma busca ativa e até agora já entrou em contato com 210 pessoas para fazer a checagem de dados. A Prefeitura de Nilópolis atualizou os dados e disse que 210 pessoas receberam vacinas vencidas, essas doses. Elas estão sendo chamadas para tomar uma outra dose, respeitando, claro, aquele prazo de 28 dias entre uma dose e outra. O governo do estado do Rio diz que está apurando se houve um erro no registro das doses no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. A taxa de ocupação dos hospitais da Bahia caiu. O estado registrou o menor número de mortes por Covid desde dezembro. Quem tem os detalhes para a gente é o Mauro Anchieta. A taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI para Covid na Bahia era de 80% no dia 21 de junho e começou a cair gradativamente. Ontem a taxa atingiu a marca de 70%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Um retrato dessa queda é o Hospital Espanhol, em Salvador, que tem 159 leitos, o maior para tratamento da Covid no estado. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI aqui é de 57% e no fim de junho era de 70%. Foi entre a população idosa, acima dos 60 anos, que o número de internações mais caiu na Bahia. A queda foi de 77% entre março e junho deste ano. Para a Secretaria Estadual de Saúde, são índices que comprovam a eficácia da vacinação. Mas as autoridades continuam alertando para a importância do distanciamento social e do uso de máscaras. Hoje, Salvador começou a vacinar com a primeira dose as pessoas com 41 anos ou mais. Mauro Anchieta para o Brasil TV. No sertão de Pernambuco, muita gente não procura os postos de vacinação para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que a gente sabe que é muito importante. Por isso, a Secretaria de Saúde está montando estratégias para chegar até esse público. Seu Roberto e a esposa Silvana completaram hoje o esquema vacinal contra a Covid-19. Eles tomaram a segunda dose da vacina da Oxford AstraZeneca no SESI de Petrolina. Nós já tivemos o Covid em janeiro, entendeu? E já tomamos a primeira dose, deu um pouco de reação. E agora com a segunda eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo. Além da vacina Oxford AstraZeneca, o SESI também está disponibilizando a segunda dose da Coronavac. O problema é que tanto no SESI quanto na Univasf, que são polos de vacinação da segunda dose da Coronavac, a procura tem sido baixa. Petrolina recebeu mais de 6 mil doses da vacina da Coronavac no dia 18 de junho para completar o ciclo de imunização de idosos e de profissionais de saúde. Mas até agora, quase 2 mil pessoas ainda não vieram aos polos de vacinação para serem imunizados. A secretária de Vigilância em Saúde, Marlene Leandro, acredita que 2 fatores são a causa da ausência desse público. A gente tem aí a pandemia, em curso, onde muitas pessoas adquiriram a doença e aí a gente sabe que após adquirir a doença precisa de um intervalo mínimo de 30 dias para fazer a vacina contra a Covid-19. Outra situação é a campanha de influenza que corre concomitantemente à vacinação contra a Covid-19. E se a pessoa for público-alvo para a vacina influenza, ela precisa aguardar no mínimo 14 dias para fazer a outra vacina. Teve essa falta das vacinas e nesse intervalo da falta da vacina eu contraí a doença, o vírus.
tive que esperar o prazo que é necessário, né, para poder tomar a segunda dose. Para convocar os faltosos, a Secretaria de Saúde está montando estratégias. Nós fizemos um levantamento, né, das localidades, né, dessas pessoas que estão em falta ainda da segunda dose, para que juntos aos agentes comunitários de saúde a gente possa fazer busca ativa e dizer a essa população que ela precisa fazer a segunda dose, independente do prazo, né, que decorreu, né, para fazer essa segunda dose. É importante completar esse esquema vacinal. Eu tô louco, chega a primeira dose, a minha, que é agora, na quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Bom, a campanha, né, durante a campanha de vacinação, algumas prefeituras estão arrecadando doações para aquelas famílias que estão passando por dificuldades neste momento. Como lá na região de Santos, onde todos os postos de vacinação também são postos de arrecadação. Foram mais de 14 meses de privações e perdas nesta pandemia. Mas chegou a vez de Suelen receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ela é do grupo com mais de 39 anos que começou a ser imunizado nesta sexta-feira em Santos. É muito gratificante. A gente perdemos muitas vidas, né? Muitos amigos por causa dessa doença. E hoje, enfim, chegou meu dia de tomar a primeira dose. A cobertura vacinal vai sendo ampliada pouco a pouco. E além de se imunizar, as pessoas também podem fazer uma boa ação. Todos os postos estão sendo também pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em vulnerabilidade social. É a campanha Vacina contra a Fome, promovida pelo governo do estado. Em todos os postos, há faixas como essa e caixas onde os alimentos podem ser colocados. Desde abril, os postos de imunização da Baixada Santista já arrecadaram quase 35 mil quilos de alimentos. Em Santos foram mais de 8 mil quilos, mas esse número poderia ser bem maior. A cidade já aplicou a primeira dose em mais de 240 mil pessoas. É claro que para receber a vacina não é obrigatório trazer uma doação, mas se todo mundo que puder ajudar, com um pouquinho que for, a gente consegue encher essas caixas e garantir o alimento no prato de quem precisa. As doações reforçam o trabalho das equipes do Fundo Social de Solidariedade, que montam cestas básicas e repassam para instituições cadastradas. São 102 entidades na cidade, como a Instituição Braille de Santos, que atende gratuitamente deficientes visuais. João veio buscar as cestas para os assistidos de lá. A maioria paga aluguel, aí tem outras despesas e sempre estou precisando de alguma coisa a mais da alimentação, né? Então, poder doar a cesta básica para eles já ajuda muito. Além de alimentos, também estão sendo arrecadados nos postos de vacinação, agasalhos, cobertores, além de material de limpeza e higiene pessoal. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas de uma mesma família suspeitas de fraudar o INSS. Segundo a Polícia Federal, os prejuízos ultrapassam 14 milhões de reais. Foram cumpridos mandados no Piauí e também no Maranhão. Segundo informações da Polícia Federal, esse grupo criminoso criava pessoas fictícias para obter benefícios da Previdência Social. As investigações só não detalharam de que forma isso acontecia. E daí o nome da Operação Gênese, que significa criar, desenvolver seres, uma vez que esse grupo é especializado na criação de pessoas fictícias. Foram identificados 144 benefícios que somam 14 milhões de reais de prejuízos aos cofres da Previdência. E se a Polícia Federal não tivesse identificado esse crime, os prejuízos seriam muito maiores e poderiam ter chegado a mais de 24 milhões de reais. A Polícia Federal prendeu hoje pela manhã 5 pessoas dessa família. Uma pessoa, também dessa mesma família, está foragida. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados judiciais em Teresina e Miguel Leão e também nas cidades maranhenses de Vitorino Freire e São Luís. Os investigados pelos crimes podem responder por associação criminosa, estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso. Renan Nunes, de Teresina, para o Brasil TV. Veja a seguir o treinamento de profissionais que trabalham nas reservas florestais de São Paulo para prevenir focos de incêndio. Brasil TV de volta e a gente fala agora do preço dos combustíveis e do gás. Os últimos aumentos vêm preocupando os consumidores. Desde o início do ano, a gasolina disparou e teve um aumento de quase 26% no valor.
Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Desde janeiro tem sido uma verdadeira agonia para os brasileiros vir aos postos para abastecer o carro. Agora, na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,686. Esse é o segundo maior valor desde o começo da série histórica medida pela ANP em 2013. Isso quer dizer que o consumidor está gastando, em média, R$ 1,12 a mais por litro da gasolina agora do que no início do ano. A gente consegue observar, segundo os dados da ANP, uma tendência de alta no preço da gasolina, no diesel e no gás desde janeiro. O diesel e o botijão de gás também apresentam um aumento significativo desde o começo do ano. O gás, que é essencial no dia a dia de milhões de brasileiros, é vendido a quase R$ 89,00 o botijão de 13 quilos, segundo maior valor desde 2013. O diesel subiu aí para um preço médio por litro de R$ 4,497 na última semana, uma alta de quase 24%. Terceiro maior valor nas bombas desde janeiro. Essa instabilidade no preço pesa muito no bolso do brasileiro, tanto do consumidor comum, que precisa abastecer o seu carro, quanto do setor produtivo, que precisa fazer o transporte de cargas. E o que provoca isso? Segundo os especialistas, a alta no petróleo lá fora, por causa da recuperação da economia no mercado externo e também a desvalorização do real, segundo esses economistas. Volto com você, Marcelo. A gente fala agora de incêndios florestais. Só este ano já foram 4 nos parques municipais de São Paulo. Por isso, os profissionais que trabalham nas reservas estão sendo treinados pelos bombeiros para prevenir novos focos e assim evitar a destruição do nosso patrimônio natural. Enxada na mão e agilidade para abrir um caminho limpo, sem vegetação na mata. Os aceiros evitam que o fogo se alastre pela floresta. Como aconteceu em 2014, num dos maiores incêndios que já atingiram o Parque Anhanguera, na Zona Norte. Sem nenhum obstáculo pela frente, as chamas se espalharam rapidamente. Tudo por causa de um balão. O aceiro ele é muito importante, inclusive a manutenção deles, manter os aceiros sempre limpos, né, com a vegetação bem rasteira, evitar acúmulos, porque dentro de uma situação de incêndio, isso pode trazer um transtorno gigante. É para evitar essa destruição que a Prefeitura passou a exigir esse ano que todos os vigilantes que trabalham nos parques da capital façam curso de prevenção e combate a incêndios florestais. Aqui nesse treinamento, no Parque Natural do Itaim, participam vigilantes que trabalham em 4 parques aqui na Zona Sul, que concentra a maior área verde de toda a capital. Eles são responsáveis por manter de pé a vegetação dos parques naturais do Bororé, Jaceguava, Itaim e Varginha. Essa enorme mancha verde no extremo sul de São Paulo. Nas aulas, os vigilantes aprendem como trabalhar em equipes coordenadas por um líder. Abre espaço, espalha, espalha. A Marlene trabalha há 6 anos no Parque do Itaim e perdeu a conta de quantos incêndios já combateu na área que é vizinha ao Rodoanel. Pela esquerda. Elevador, rescaldo e no final da conta é um saldo de uma galera muito cansada, mas missão cumprida. No ano passado foram registrados 95 focos de incêndio em 19 dos 110 parques municipais. Esse ano foram 4, todos contidos pelas equipes dos parques. O problema é que esse inverno promete ser mais seco do que a média. E é a combinação de baixa umidade do ar e vento que favorece o fogo. Mas não é só isso. O coordenador dos parques municipais lembra que os incêndios florestais geralmente começam com a ação do homem. Sempre tem alguma coisa a ver com balão, por causa das festas juninas, sempre tem a ver com fagulhas de veículos, de bituca de cigarro e também limpeza de terreno. E depois que o fogo começa, são necessários muitos braços para apagá-lo. Uns vêm com abafador e outros com jatos d'água. No treinamento deu tudo certo no combate a um incêndio nada acidental que serviu para ensinar os vigilantes dos parques. Mas na vida real, cada um precisa fazer a sua parte. Vigilantes são treinados, são instruídos, mas nosso resultado não vem se a população não colaborar. Evitar com a maior segurança possível, nada que recandeie um incêndio no mato. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite, boa semana e até amanhã.